Fala, fiel. Vamos aqui mais um vídeo. A gente vai mostrar para vocês aí como está repercutindo o jogo de amanhã entre Corinthians e Palmeiras. Toda a análise dos especialistas, toda a análise da mídia aí. Fiz um resumão aqui para vocês. O que vocês acham? Como que vai ser o jogo amanhã? Tem que descrever para vocês que eu estou bem ansioso para esse jogo. O Corinthians está indo bem no Brasileiro desde aqueles 9 jogos que a gente tomou embalo. E esse jogo contra o Palmeiras acredito que é a virada de chave. É onde a gente vai mostrar se vamos ou não brigar pelo título brasileiro. Porque tem muita gente falando aí que a gente tem total competência de ganhar. Eu acredito também que a gente tem essa competência de ganhar esse título brasileiro. Só que amanhã é guerra, cara. Amanhã a gente tem que ganhar esse jogo, porque é o jogo que vai mostrar se realmente o Corinthians vai brigar pelo Campeonato Brasileiro ou não. Por quê? Porque os jogos grandes que é o que define, entendeu? É claro, os pequenos também. Quando a gente vai jogar com os times do interior, os times menores, a gente tem que ganhar, é obrigação ganhar. Mas para ser campeão a gente precisa ganhar dos principais, como que eles dizem, os principais candidatos. Porque hoje toda uma mídia coloca o Flamengo e o Palmeiras como os dois principais candidatos a ganhar o Campeonato Brasileiro. Se a gente ganha esse jogo de amanhã, que é o mando de campo do Palmeiras, a gente vai, além de somar 3 pontos, é claro que tem uma grande vantagem aos demais, entendeu? Porque a gente está ganhando um dos favoritos. E aí acaba crescendo cada vez mais a expectativa da gente ganhar esse campeonato. E eu acredito que o campeonato se ganha no começo e não no final, como todo mundo acredita. Por quê? Porque no começo ninguém tá ligando muito, não tem aquela vantagem, tal fulano já tá líder e tal. É agora que a gente tem que abrir essa gordura. Então eu acredito muito que a gente vai conseguir, mas vamos ver aí a análise dos especialistas aí da mídia, o que eles estão falando sobre o Corinthians, sobre esse jogo. E não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha, a sua opinião, deixar um like aí pra gente e se inscrever no canal e dar aquela força pra gente. E vai, Corinthians, vamos pro vídeo. Você sabe, né, que antes de jogão tem palpitômetro, mas vamos conversar um pouco sobre essa reportagem que o José Paes fez? Zé, pois é, um jogo... números, vai ser em Barueri. Barueri, né? Show do Gil. Gostei. Show do Gil hoje, show do Gil amanhã no Allianz. Então aí a tia Leila levando lá pra Barueri amanhã às 6h30. Trarei tudo no Mesa Redonda, hein? Estarei lá em Barueri, trarei tudo pra vocês domingo. Mas é um jogo daqueles, né, Michele? É um jogo grande, os dois principais rivais do estado. O Palmeiras aí num momento... Quem tá no melhor momento? Então eu acho que entendo que o Palmeiras vive um bom momento, viu? Acho que melhor que o Corinthians, que vem patinando aí na Sul-Americana, tentando se encontrar na competição. Também é verdade que o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, mas o Palmeiras vem de vitórias aí contra o Sport, vitória também na Copa Libertadores da América. Então tá muito parelho, mas o verde um pouquinho na frente, Alex. O verdão. O problema do Corinthians são as lesões, né? Exato. O Garro, por exemplo, é um jogador muito importante, tá fora. O Angeleri tá fora, o goleiro tá fora. O Gustavo Henrique está fora, que é o zagueiro titular. Então são desfalques importantes para o Corinthians, né? E por sua vez o Palmeiras deve ter reforços, né? O Paulinho, inclusive, pode fazer a sua estreia ficando no banco e durante o jogo entrar. O Maurício já voltou para o banco. Tem a ausência do Veiga, né? A gente lamenta a ausência, mas o Palmeiras, com os jogadores que tem, pode suprir a falta do Veiga por enquanto, por um pequeno tempo, né? O Veiga em um mês talvez já esteja de volta. Então... o Estevão pode jogar pelo meio, o Felipe Anderson pode cair pela direita, eles podem trocar durante o jogo. Eu faria isso. Eu Felipe também. na direita e Estevão no meio. O Estevão mais centralizado e, eventualmente, conforme as jogadas acontecem, ele também pode cair uma vez pela direita e cruza com o Felipe Anderson. Enfim, os jogadores estão lá para isso, para se movimentar. Agora, eu acho também que está igualdade de condições, sabe? O Palmeiras não vem jogando bem. Ele ganhou esses últimos 2 jogos, mas contra o Sport foi um parto. E com pênalti que não foi. Exatamente. E contra o Cerro Porteño foi 1-0. Foi melhor. Contra o Cerro Porteño foi melhor, até porque o Cerro Porteño não conseguiu oferecer muito perigo para o Palmeiras. Então, vai ser um jogo bem legal de ser visto, bem disputado. E eu diria que não tem favorito, sabia? Assim, talvez porque vai ter só a torcida do Palmeiras, cria um clima um pouco mais favorável, o ambiente para o Palmeiras. Mas futebol por futebol... O Corinthians acabou de ganhar um título em cima do Palmeiras. Mas as lesões, você mesmo disse, aí, as lesões no Corinthians e o Palmeiras vem de, querendo ou não, resultados melhores. Sim. Na principal competição que está disputando, o Palmeiras está bem, o Corinthians está patinando. É um começo de campeonato brasileiro também, a gente sabe isso.
Mas eu entendo que o Palmeiras, até pela atmosfera também que a gente espera que seja criada na Arena Barueri, que é um estádio que não costuma receber um público grande, né? Em jogos do Palmeiras, tem uma dificuldade para chegar e tal, mas a gente espera que o Palmeiras consiga aí colocar um bom número de torcedores lá e acho que por isso o Palmeiras é um pouco favorito. Que venderam nem 20 mil ingressos ainda, Exato, né? Mas vamos ver. Então, agora sim, palpitômetro no Gazeta Esportiva. Peço licença para os meninos. Eu vou começar. Começa. Eu sei o que eu disse, diretor. Eu sei o que eu disse. Ele tá falando aqui na minha orelha o meu palpite, mas eu sei que eu já disse esse palpite. Só porque ele calça 45, ele acha que tem que ficar brigando comigo aqui. Ó, atenção! 2-1 Palmeiras! O quê? Não acredito. Eu acho que vai dar Palmeiras. Eu Não, acho que o Palmeiras tá num momento melhor. Corinthians ganhou o que tinha que ganhar. E agora, devido aos desfalques, ao momento, é palestra. Alex. Sou eu? Não é você. É você, José Alex, Paes. não é você. Alex, não José é você. Paes. José Paes. Eu gostei muito desse seu palpite. Vai embalar? 2-1 Palmeiras. Mentira, não É vale verdade. palpite repetido. A partir Ah, de não hoje. sabia. Eu falei tô lá. brincando. Eu falei antes. Até porque o seu palpite estava na folhinha. Ah, olha Mas aí. eu não colei, porque era o palpite que eu achava também. Não colei. Não colou. Não colei. E aí, Alex? Eu vou Quem até, é o próximo? eu vou até É fazer você. uma respiração para facilitar a galera da edição, para cortar e depois usar na Eu tô programação até com Vai, medo. vai. redes sociais. Então atenção, ó. Olha, esse derby não precisaria nem ter. Os times nem precisariam entrar em campo. Já está escrito na história do futebol. O placar já está definido e eu já sei. É Palmeiras 1, Corinthians 0. Não tem dúvida nenhuma. Vocês podem contar aí e me cobrar no domingo. Nossa! Vou Nossa apostar? senhora, pera aí. Anota 6 dezenas rapidinho pra fazer um teste aqui. O que é isso? Alguém podia apostar um lanche, alguma coisa, né, com ele. A gente antigamente apostava Bauru. Seria até mais emocionante se o gol fosse aos 45 do segundo tempo. Bom, então todo mundo Maravilha. aqui apostou na vitória do Palmeiras. Não tem? Ninguém apostou no O Corinthians. Tim também falou que o Palmeiras ganha. Ô, Tim, nem você, hein? Nem o nosso câmera apostou no Corinthians. Bom, ele falou 3-1 pro Corinthians. Então tá bom, vamos ver quem vai. Quem que vai acertar isso daí na segunda-feira, no domingo, né? Dá pra já saber. A gente tem um raio-x aqui do derby no momento exato das campanhas aí de Corinthians e Palmeiras. E aí você vai poder ver essa reguinha que está aí com V na cor verde, E e D, se referem não só aos campeonatos domésticos, mas no geral, do que os times estão disputando. Já vem dos estaduais, passa pela Sul-Americana no caso do Corinthians, passa pela Libertadores fase preliminar e também no Brasileirão, né? Então, nesse momento, o Palmeiras é o 7º colocado com 4 pontos. Em 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 2, sofreu 1 gol. Tem 3 vitórias e 2 empates. Para o jogo de sábado, amanhã, sem Bruno Rodrigues, Mike, Lucas Evangelista e Rafael Veiga. Corinthians é o 2º colocado, também com 4 pontos. Aí, por critério de desempate, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 4 gols, sofreu 1. Então, o saldo de gols conta. Corinthians tem 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. Estão fora Hugo Souza, o goleiro, Anguilleri, Garro, Igor Coronado e há uma dúvida em relação à presença ou não do Gustavo Henrique. A gente preparou aqui 2 campinhos, mas assim, de escalações muito prováveis, porque a gente não sabe o que o Abel Ferreira e o Ramon Dias estão preparando, né? Então, time provável do Corinthians, do Palmeiras, perdão, o Everton, aí Bruno Fux ou Garay, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez, aí meio campo Felipe Anderson, Maurício Estevam, Vitor Roque e Facundo Torres. É um time provável. Time do Corinthians, Donelli, Mateuzinho, aí meio de zaga André Ramalho ou Gustavo Henrique, Félix Torres e na esquerda Matheus Bidu, Ranielli ou Breno Bidon, Martínez, Carrillo, ataque Romero, Yuri Alberto e Memphis. O jogo é em Barueri. O que vocês esperam desse clássico de amanhã, hein? Muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, porque principalmente o time do Corinthians é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe nem se o Memphis vai para o jogo, porque ele está se recuperando de uma lesão no tornozelo, sofrida na partida contra o Vasco.
Então tem essa dúvida também. De repente ele joga lá com os 3 atacantes. Eu acho uma formação ruim do time do Corinthians. Isso ficou claro no primeiro tempo contra o América de Cali, mais uma vez. Quando ele joga com o Romero, o Yuri, o Hector Hernandes entrou depois, ou foi o Hector Hernandes de início, não lembro, e o Thales Magno. Mas o conceito era um sistema com 3 atacantes e 3 jogadores mais de marcação no meio de campo. Ninguém armava, ninguém criava nada. Jogou com o Maicon, o Rian e o José Martínez. No último confronto pela Sul-Americana entrou o Hector, depois entrou o Yuri Alberto. Isso. O Hector foi titular e o Yuri entra no segundo tempo com os 2, né? Com o Carrilho e Dom. Isso, exatamente. E, então, assim, fica muito difícil saber como vai ser esse time do Corinthians para essa partida. O Palmeiras, acho que fica mais fácil imaginar, né, que vai ser um time que vai entrar ali com 3 zagueiros. Acho que ele vai manter o esquema com Fux, Gomes e Murilo. E aí vê o Estevão como um ala pelo lado direito, o Piquerez como um ala pelo lado esquerdo. E fica a questão do Richard Rios, né? Acho que esse é o grande ponto do Palmeiras, a grande dúvida do Abel para o jogo. Eu não sei se o Abel tem essa dúvida, mas eu fico curioso para saber se o Rios vai para o jogo. Depois de tudo que aconteceu na quarta-feira. Eu acho que o Rios vai para o jogo, eu acho que o Rios deve ir para o jogo, tá? E naquele campinho ali, no campinho do Palmeiras, eu acho que ele poderia abrir mão de um zagueiro, não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas ele joga com Emmanuel Martínez, Richard Rios, Estevão, abre o Felipe Anderson, porque ele foi bem pela direita, bota o Facundo... E o Veiga não vai jogar, né? Ou tira o Facundo do time para botar um terceiro zagueiro e o Vitor Roque lá na frente. Agora eu quero colocar uma situação aqui, tá? Esse jogo, a pressão, ela tá inteira do lado alviverde, por conta do que aconteceu no Campeonato Paulista. Palmeiras vai jogar em casa novamente, em casa, entre aspas, a sua segunda casa. A torcida é só do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras perdeu em casa o primeiro jogo contra o Corinthians pela final do Campeonato Paulista e perdeu o título. Ou seja, até hoje o Abel fala sobre as sequelas deixadas por conta daquela derrota. Então, a pressão é para o Palmeiras vencer o seu principal rival amanhã. Então, a pressão ela está do lado do Palmeiras. A pressão está do lado do Palmeiras. E mais do que isso, acho que teremos desdobramentos com relação ao Memphis se ele entrar em campo, por conta do pisar na bola. Falar de dentro de campo agora, sobre o futebol brasileiro. Amanhã tem derby. Palmeiras e Corinthians jogam, não vai ser no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri, a partir das 6h30 da tarde. Por que não vai ser no Allianz? Porque tem show do Gilberto Gil, o estádio está ocupado e o Verdão precisou mudar o local da partida. O Palmeiras, dono da casa, não vai ter Rafael Veiga, com uma luxação no ombro. Recebeu 2 boas notícias, o técnico Abel. Nos últimos treinamentos, o Marcos Rocha e Paulinho estão liberados para o jogo, principalmente Paulinho, né? Dá uma boa contribuição para o time. Ou não dá, Alicia? Nossa, essa é a grande expectativa da torcida do Palmeiras, né? Foi anunciado com essas imagens que a gente está vendo aí, com toda a pompa e circunstância no final do ano, o grande presente de Natal da torcida palmeirense, que agora, quem sabe, né, podendo entrar em campo aí antes da Páscoa e contribuir para um Palmeiras que ofensivamente ainda sofre um pouco, né? Ganhou do Cerro Porteño no meio da semana, mas só 1-0. E tem sofrido bastante nas finalizações, e mesmo com a parte, né, mais criativa, o Paulinho vai ser uma contribuição imensa. Claro que deve levar um tempo para se adaptar, o próprio Vitor Roque ainda não conseguiu, né, fez um gol que foi anulado por impedimento no meio da semana, ele não conseguiu se impor, mas a chegada, assim, ter o Paulinho à disposição, certamente gera uma preocupação maior nos adversários, dá mais opção ao Abel. E a volta do Rocha também, né? O Abel vem jogando com um esquema de 3 zagueiros, talvez mantenha isso para enfrentar o Corinthians, mas passa a ter uma opção melhor ali pela lateral direita, com a volta do Rocha, que a torcida, uma parte da torcida critica muito, mas é uma parte muito importante desse time, para um confronto que tem tudo para ser, assim, muito pegado, né? O Palmeiras vai vir com sangue nos olhos para enfrentar um adversário que tirou a chance do tetracampeonato paulista, né, recentemente, naquele jogo também cheio de emoção e sinalizador e a bagunça e o Memphis subindo na bola. Então, tem muita coisa por trás desse jogo. O Palmeiras jogando em casa, embora, né, como o Abel faça questão de ressaltar, casa do Palmeiras mesmo é o Allianz Parque, o Barueri é, né, temporário, é a casa B do Palmeiras, mas tem tudo para ser um grande jogo em que o Corinthians vai
a gente não sabe que Corinthians a gente vai ver, né? Se é o Corinthians, né, do meio da semana, o Corinthians do final de semana, mas tudo para ser um jogo muito, muito difícil, que o Palmeiras talvez tenha um pequeno favoritismo por jogar em casa, mas a gente já viu que esse favoritismo não valeu nada da última vez nas finais do Campeonato Paulista. Então, não faria previsões, não me obrigue a chutar um placar para esta partida. Ficarei aí na expectativa e estarei no fim de papo depois do jogo aqui no UOL para comentar o que tiver acontecido. A Alice aqui já fazendo o lobby dela. Talvez, vamos pensar no seu caso, talvez... Coloca aí sua bola de cristal aí do lado, que talvez eu acione esse palpite de vocês. Fazer o seguinte, Milha, a gente vai falar do Corinthians depois do intervalo, para o pessoal da TV. A gente mostrou imagens do Memphis passando em cima da bola agora há pouco. Isso não vai poder mais, né? Porque não pode mais parar na bola. Isso tá proibido, infelizmente, esse lance aí. Não haverá no derby do fim de semana. Mas a gente fala mais sobre o clássico daqui a pouco. Até já. Ô, Milha, aqui pro YouTube, vamos falar um pouco do Palmeiras antes? Me diga, e o Paulinho? Sou fã do Paulinho, hein? Uma boa chegada, finalmente, pro Palmeiras. Olha, eu sou muito fã do Paulinho. Estava escrito, né, que ele ia ficar pronto contra o Corinthians, gente. Assim, não precisava, né? Podia adiar um pouco o próximo jogo, não, mas ele volta contra o Corinthians. E o Neymar volta contra o Fluminense. Então, meus dois times terão a volta desses caras, né? No sábado no sábado, né, Alicia, o Fluminense e Santos, acho que é. Mas, enfim, não, é no domingo, no Maracanã, isso. Mas eu acho que eu não vou ficar no muro, não. A Alicia ficou, mas eu não vou ficar, não. Oba. Eu acho que o Palmeiras é favorito. E não estou fazendo, invertendo aqui, sabe aquela reversão que a gente faz? Zica reversa. Zica reversa. Não é isso. Não é. Eu acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras está mais encaixado. Desde a perda do Paulista, o Palmeiras está se estruturando e o Corinthians não. O Corinthians deu uma desandada geral. Estão falando na volta do Garro, mas enfim, vamos falar do Corinthians depois. Eu acho o Palmeiras favorito. Acho que tiver um resultado positivo, o Paulinho deve estrear. E esse Palmeiras do Abel está voltando, né, gente? Assim, era o que temíamos. Está voltando. E eu acho que o resultado vai ser uma vitória do Palmeiras. Assim. Não vou gostar, estarei infeliz, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Ô Alicia, e o Veiga, hein? Pois é, o Palmeiras com finalmente o Maurício voltando da lesão que o Maurício sofreu no ombro, perde o Veiga com uma lesão no ombro também, que é um jogador que normalmente é muito importante para a equipe. Não vem numa grande fase, não tem um grande ano, inclusive perdeu o pênalti, né, na final contra o Corinthians, mas é um jogador importante, é um jogador que pode tirar um coelho da cartola, bater bem um escanteio numa bola parada, fazer uma diferença. Então é uma perda significativa para o Palmeiras. Por sorte é isso, tem outros jogadores voltando nessa ciranda, nessa porta giratória do departamento médico que todos os times se tornaram e vão continuar sendo até o final do ano com essa agenda maluca do futebol brasileiro. Pois é, assim que a gente voltar aqui para a TV, vamos falar do Corinthians. Enquanto isso, eu registro a participação da galera que está no YouTube comentando aqui os nossos assuntos. Deixa eu ver, estudante de letras comentou aqui conosco, o Paulo Ursão também. Neymar volta mesmo, faz tempo que não volta, né? Não joga, disse aqui o Paulo Ursão. Disse que com os desfalques o jogo vai ser difícil de aguentar, né? Muitos desfalques, segundo ele. Diz que já faz 14 anos que o Neymar não joga. Não chega a isso, meu amigo, mas já faz bastante tempo. Deixa eu ver aqui a nossa live do UOL. A Cíntia está aqui conosco. Valeu, Cíntia. César Fábio. O César Fábio falou, o futebol é fundamental. E aqui falando sobre as questões da violência também. Bom, mudando a pauta, vamos falar sobre Corinthians agora. A gente está voltando na TV. No Corinthians também é momento de boas notícias. O principal jogador do time, ou o mais badalado, o Memphis Depay, voltou aos treinos. Normalmente ele está pronto para encarar o Palmeiras. Foi num derby que o holandês causou polêmica. Você está vendo a imagem, a gente mostrou aqui na ida para o intervalo. Ele passou por cima da bola. Isso não pode mais, Mili Lacombe. A CBF não deixa. Pois é, o racismo pode, o machismo pode, subir na bola, gente, não pode e vamos punir. Olha como são as coisas, né? Porque assim, ele subiu na bola, ele deu uma provocada, o Palmeiras não gostou, mas vamos que agora, no outro jogo, o Palmeiras faça um jogo muito bom, ganhe, e aí um jogador do Palmeiras no final queira subir na bola. Seria assim, eu gosto desse tipo de coisa.
Vamos devolver aqui. O mundo do futebol é como a vida, dá voltas. E a gente vai ter uma outra chance de depois devolver. Não pode, não pode. Então é lamentável isso. Eu acho que esse Corinthians que vai jogar contra o Palmeiras, a gente não sabe qual é, porque eles estariam pensando em acelerar a volta do Garro. Acho uma insensatez se isso acontecer, mas o Memphis deve voltar. E o Corinthians com o Memphis é um outro Corinthians. Acho que o Palmeiras está mais mordido para esse jogo do que o Corinthians. O Corinthians acho que ainda está naquela fase de relaxamento pós-título, que é uma coisa absolutamente normal. Mas a minha crítica ao Corinthians do Ramon Dias e do filho dele, do Emiliano, é que não há um estilo de jogo, não tem um esquema de jogo. Então, tudo pode acontecer. Se os boleiros entrarem em campo, se o Memphis estiver afim, se o resto do time Carrídio estiver afim, o Corinthians pode ganhar sim do Palmeiras. Mas se eles estiverem meio dormentes e não vai vir do banco esse estilo de jogo, esse esquema, o Corinthians não vai ganhar. O Palmeiras vai ganhar. E vai ser um oficial renascimento do Palmeiras, se assim for. Ô Alicia, você não quer dar palpite de placar, mas vou te dar um desafio. Palpite de protagonista. Quem é ou quem são os prováveis protagonistas desse clássico? Olha, o mais provável no caso do Palmeiras é sempre o Estevão, né? Não tem sido um grande destaque em clássicos, inclusive, né, foi um pouco cobrado por isso, por não aparecer tanto nos jogos importantes, mas eu apostaria as minhas fichas nele, né? Só tem até o meio do ano com ele aí, seria o momento dele aproveitar o que talvez seja o último jogo, né, dele contra o Corinthians antes de ir embora para o Chelsea, de aparecer e ser o protagonista. E no caso do Corinthians, o Memphis, que também né, não jogou bem na final do Paulista, mas ele entendeu a grandeza do jogo, né? Até esse ato de subir na bola, a partir daquele momento não teve mais jogo. Então, mesmo não tendo participado tecnicamente, ele acabou influenciando no resultado. Então, se eu tiver que apostar num protagonista de cada lado, seria nesses dois. Mas, gente, clássico é um negócio, assim, pode acontecer qualquer coisa. O protagonista pode ser o zagueiro, pode ser o Vitor Roque desencantar, que não fez gol ainda, pode ser o próprio Paulinho entrando no segundo tempo, né? Então, fica aí essa dúvida, mas o Estevão, se tivesse a oportunidade de brilhar uma vez contra o grande adversário antes de ir embora, também seria muito bacana. Para mim, não para Mili. Veremos. Amanhã veremos. E aí, Fiel, e vocês? O que vocês acham? O Corinthians deve ganhar do Palmeiras amanhã? A gente precisa fazer um bom jogo e focar no brasileiro. Até mais porque a Sul-Americana tá bem difícil pra gente, mas também acho que é um título que a gente consiga alcançar nessa temporada. Assim como a Copa do Brasil. O Corinthians tem um elenco forte. O problema que tá no Corinthians é justamente as lesões, né? A gente tá sem o Garro, sem o Hugo. O Memphis Depay treinou esses dias, mas a gente não sabe se vai jogar, se não vai jogar, qual que é a situação dele. Acredito sim que ele vai jogar amanhã. A gente tem uma melhor dupla de ataque do Brasil, disparado. Acho que não tem nenhuma dupla que se iguale, ou pelo menos chegue perto do Corinthians. O problema do Corinthians hoje está sendo mesmo o banco, né? A gente está sem banco, sem opções. Não que o banco do Corinthians seja ruim. Eu, particularmente, acho que o banco do Corinthians até é muito bom. O problema do banco do Corinthians é a transição, né? A diferença, por exemplo, quando sai o Will Roberto, quando sai o Memphis Depay, vai entrar Thales Magno, que não está jogando nada. Começou uma temporada muito boa, mas atualmente não está jogando aquele futebol de encantar os olhos. Ele fica muito ciscando, muita coisa, mas assim, é até uma característica dele mesmo, não tem como a gente tirar isso dele. Ele é um ponta que vai para cima, que dribla e tal. Mas a gente tem como referência sempre o Roger Guedes, né? Que jogava ali mais ou menos aquela posição. Só que, pô, é o Roger Guedes, cara. Então não tem nem como comparar um com o outro. Acho até mesmo que no final da temporada não deve nem renovar. Deveria buscar outra opção, né, no mercado. Mas é uma opção muito escassa. A nossa zaga também tá assim, cara. Ela me deixa muito preocupada. Entendeu? Pelo menos é a minha opinião. Então, assim, o Corinthians tem um volante no meio campo ali, a gente tem sobrando. Teoricamente, a gente teria 2 meia, que é o Garro e o Igor Coronado.
Só que o Igor Colorado não vai, né, cara? Quando você acha que ele vai, quando a gente precisa dele, ou ele tá lesionado, ou quando ele entra nos jogos, parece que, eu não sei, cara, ele tem alguns jogos bons. Todo mundo fala, quando vai falar dele, fala daquele jogo contra o Fortaleza ano passado, mas só. Ele precisa se impor mais, ele precisa se jogar mais pra gente realmente ver e comparar com por que ele veio, né? Mostrar o porquê ele veio no Corinthians. Então, assim, o time titular do Corinthians, quando tá todo mundo disponível, é bom. O problema é a reserva. Que não é que eles sejam ruins, mas sim que não estão à altura dos titulares. E vocês, o que vocês acham? Eu acho que dá pra gente pelo menos empatar. Acho que a gente tem plena competência de ganhar esse jogo. Principalmente se o Memphis jogar, se o Colorado conseguir jogar. A gente tem uma equipe boa que a gente vai conseguir competir. Mas é isso. E vocês aí, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário. Não esquece de seguir o canal, dá aquela força pra gente. E vai Corinthians!